Quando as pessoas perguntam como encontrar a felicidade, o que de fato elas estão perguntando? O seu problema é a ausência da felicidade ou o seu problema é a presença do sofrimento? Observe que nós precisamos distinguir com clareza isso. Quando você projeta a ideia de ser feliz, a partir da condição em que você se encontra, de infelicidade, nessa ideia de ser feliz está a projeção da imaginação do que é ser feliz, quando o que de fato está presente é ser infeliz. Todos nós temos um movimento bastante peculiar, bastante comum. Nós não queremos aquilo que aqui está presente. Nós queremos aquilo que nós imaginamos. Mas sem a base da compreensão daquilo que nós somos, aqui, neste momento, aquilo que imaginamos não é real. Não é real aquilo que nós imaginamos. E não é real a nossa visão daquilo que aqui está presente. Reparem como psicologicamente nós somos criaturas muito complexas. Quando você idealiza a felicidade a partir de um estado em que você está, em que você se encontra. Sem investigar esse estado, sem a compreensão dele, qualquer imaginação é a projeção de um pensamento que se assenta nesta base do quadro em que você se encontra. Repare como é importante isso. Portanto, quando você vem e pergunta como encontrar Deus, temos aqui a mesma coisa. O que nós sabemos sobre Deus? Tudo que sabemos sobre Deus é aquilo que nos falaram, nos ensinaram, nos disseram. Ou seja, tudo que nos mostraram sobre Deus são palavras, ensinamentos, conceitos, crenças. Com base nisso, idealizamos, imaginamos ter um encontro com isso que acreditamos, que aprendemos, que ouvimos a respeito. Afinal, o que estamos fazendo aqui nesses encontros? Estamos nos aproximando de uma compreensão direta da ilusão sobre tudo isso que nos foi dado, mostrado, ensinado. A grande verdade é que esse encontro com Deus é, sim, a coisa mais importante na vida. Mas precisamos descartar a ideia que temos, o pensamento que fazemos, a crença que está presente em nós do que esse encontro representa. A realidade desse encontro com Deus é a ciência de uma revelação daquilo que é indescritível, além das palavras, e, portanto, além dos pensamentos, além das nossas crenças. Assim como esse encontro real com a felicidade, na pergunta como encontrar a felicidade, nós temos ideias sobre a felicidade.
Se você conversar com uma pessoa, ela tem uma crença sobre Deus e uma crença sobre a felicidade. Se você conversar com uma outra pessoa, a crença é diferente sobre Deus e sobre a felicidade. A crença se assenta no pensamento. A presença da crença é a presença do conhecimento adquirido. Nós não estamos lidando com a realidade quando estamos lidando com a crença. Nós estamos lidando com o conceito, com a teoria. Estamos lidando com uma abstração. Nada sabemos da real necessidade em nós desse encontro com Deus, desse encontro com a felicidade. A felicidade nós projetamos a partir da imaginação que temos. E Deus nós projetamos a partir das crenças que nós também trazemos. Mas qual será a verdade sobre isso? Por que é real essa necessidade desse encontro com a felicidade, desse encontro com Deus? Primeiro, antes de tudo, vamos aqui investigar um pouquinho como estamos formulando estas perguntas. A expressão como implica método, técnica, caminho, sistema, fórmula. A realidade da felicidade não se encontra assim. A realidade de Deus não se encontra assim. Aqui eu me refiro à verdade suprema. Para nós, Deus é uma ideia. Aqui colocamos essa expressão como algo que nós precisamos investigar. A realidade divina, que nós chamamos de Deus, é algo além do pensamento. E, portanto, algo além das ideias. Não pode ser uma crença. Assim, esse encontro com Deus é a constatação daquilo que é inominável, indescritível e, portanto, além da imaginação, além do pensamento, além das nossas crenças. O encontro com a felicidade é a constatação também de algo indescritível, inominável, inalcançável por nossas ideias. Então vamos com calma olhar para isso. O que é a felicidade? Ninguém pode descrever para você isso. No entanto, você pode tomar ciência disso por si mesmo, neste constatar, nesta autodescoberta. Esta autodescoberta, esta autoconstatação revela que a verdade de Deus é a mesma verdade da felicidade. Mas não temos essa revelação em palavras, nós temos esta ciência na constatação direta. Essa constatação só é possível quando você olha diretamente para si mesmo e descobre a verdade sobre este eu, sobre esta pessoa que você é. A pessoa que você é porque o pensamento diz que é você. A pessoa que você é porque suas emoções falam assim. Os seus sentimentos dizem desta forma. E os pensamentos fazem essas declarações. Nós estamos na vida sendo orientados pelo modelo do pensamento. E no modelo do pensamento,
a forma como estamos lidando com a vida como ela acontece. É a partir das conclusões que o pensamento tem, a partir das avaliações que ele faz. Essa é a presença da pessoa que nós somos, que você acredita ser. O que nos dá a base para uma visão clara, real, verdadeira da vida como ela é. Nos dá a mesma base para a compreensão da verdade sobre Deus. Essa mesma base nos dá a visão clara do que a felicidade significa. Com certeza, felicidade não é aquilo que o pensamento imagina. A vida não é aquilo que o pensamento tem como base em suas ideias. E a realidade de Deus não faz parte do conhecido, que é o pensamento. E qual é a base para esta visão? E qual é a base para esse encontro com Deus, para esse encontro com a felicidade, para esta revelação da vida? A base é se conhecer íntima e profundamente. Não sabemos lidar com nossas emoções, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos. Quando você idealiza ser feliz, é porque você não é feliz. Quando você idealiza ter um encontro com Deus, é porque você não tem ciência da realidade de Deus. Esse você que não tem ciência, esse você que idealiza, está dentro dessa estrutura, que é a estrutura do pensamento. É nesta ignorância da verdade sobre si mesmo que se situa esta incompletude, insatisfação e sofrimento. Portanto, o nosso problema aqui não é a ausência da realidade de Deus, não é a ausência da realidade suprema, não é a ausência da realidade da felicidade e da vida, mas é a ignorância sobre nós mesmos. É a não ciência da verdade de como a mente tem em nós estruturado um modelo de existência pessoal, particular, isolacionista e separado da própria vida, separado da felicidade, separado de Deus. É o que estamos enfocando aqui, encarecendo aqui, valorizando aqui, dentro desses encontros. A importância de aprender sobre nós mesmos, de aprender sobre o autoconhecimento. Quando você descobre como olhar para si mesmo, para esse modelo de ser alguém, como uma pessoa se situando como uma entidade que se separa da vida e que, portanto, se separa da realidade presente, que é a realidade divina. Sim, porque a realidade está presente. Deus não pode ser uma realidade afastada desse instante. É assim que no pensamento nós fomos educados para pensar sobre Deus. É por isso que nós falamos desse encontro com Deus no futuro. É por isso que nós falamos desse encontro com Deus a partir de alguém, porque nos vemos como alguém separado de Deus. Nos vemos como alguém aqui que veio do passado e que para esse alguém existe a possibilidade do futuro. Assim, nós nos situamos nesse tempo estabelecido pelo pensamento
Esse é um modelo de crença que nós recebemos. Não existe tal coisa como esse tempo, que é o tempo estabelecido pelo pensamento, para alguém presente. Ter encontros, o encontro com a felicidade, o encontro com Deus, o encontro com a paz, o encontro com o amor. Tudo isso está no futuro. O encontro com a iluminação espiritual. Assim, o pensamento em nós está sempre nos dando esse futuro. Futuro criado pelo pensamento estabelecido em nós, com base em projeções de ideias, de conceitos, de abstrações mentais. Esse é o nosso futuro, o futuro para esse mim. O nosso real encontro é a constatação daquilo que aqui está presente. A realidade divina já está presente. O amor já está presente. A paz já está presente. A felicidade já está presente. Não existe nada real que esteja ausente. Aquilo que é real está aqui. Aquilo que não é real está no pensamento. É no pensamento que está o alcançar, que está o se livrar. Alguém para se livrar do que não quer e alguém para alcançar o que deseja. A nossa educação, a nossa formação, o modelo que temos de vida, que recebemos dessa estrutura social, dessa estrutura do mundo, é esse o modelo. O modelo de alguém presente para um dia ter paz, um dia ter amor. O que nós aprendemos é que eu não sou, mas eu serei. Eu não tenho, mas eu terei. A ideia de uma identidade presente que é o eu, que precisa ter coisas. Olhe de perto isso. O que é esse eu? O que é que ele de fato tem? O que é que de fato você terá? O que é que você não tem? Quem é você? A ideia de ter, a partir desse eu, aonde isso se sustenta? Não é algo que se sustenta no pensamento? Quando você diz eu não tenho, você precisa de uma imaginação, de um movimento de imagens. Esse movimento de imagens é a imaginação. A palavra imaginação é a imagem em ação, é a imagem em movimento. Para saber o que você não tem, o primeiro ponto é a existência desse eu. Tendo uma imagem do que está faltando para esse eu. Para saber o que você tem, temos aqui a presença desse eu. Para ter a lembrança do objeto que possui, mas esse objeto está apenas como uma imagem neste cérebro. Se, por exemplo, eu pergunto, você tem uma casa? Você precisa desse movimento de imagem em seu cérebro para ter a lembrança da casa? Mas a lembrança da casa é uma imagem estabelecida aí para esse eu, para esse alguém. Mas se eu pergunto, você é casado?
e você busca em seu cérebro a lembrança, que é esse movimento de imagem, e descobre que não tem esposo ou não tem esposa, você tem filhos, e a lembrança que surge agora aqui, neste cérebro, é de que não há filhos, você diz: não, eu não tenho. Mas observe uma coisa que acaba de acontecer. Tudo que você tem ou não tem, para este eu, é só uma lembrança. É só um movimento de pensamento em seu cérebro. Tudo que você tem ou não tem está no pensamento. Mas qual é a verdade desse eu? Não é ele também uma ideia no pensamento? Quando você usa o pronome eu, do que exatamente você está falando? A sua resposta é muito básica, você diz de imediato: estou falando de mim? Mas o que é esse mim? O que é esse eu? Não é ele uma expressão que o pensamento sustenta para uma identidade que também o pensamento imagina? Não é esse eu um elemento que está aqui porque veio do passado? Não é esse eu um elemento que está aqui, que está indo para o futuro? Mas o que é esse passado? Também não é um movimento de pensamento do que já foi? O que é esse futuro? Não é um movimento do pensamento sobre o que irá surgir, do que irá acontecer, do que virá? Portanto, estamos apenas diante de um jogo do pensamento. Essa ideia de ser alguém. A verdade deste ser não é algo no tempo, assim como a realidade de Deus não é algo no tempo. A realidade da felicidade não é algo no tempo. A realidade do amor não é algo no tempo. Aqui nós estamos projetando imagens, pensamentos sobre o que o amor representa, sobre o que a paz representa, a felicidade representa. Aqui estamos constantemente, a partir do pensamento, nos situando como uma entidade presente, que tem coisas. E acabamos de colocar aqui de uma forma clara para você. Essas coisas estão para este eu como uma imagem, e este eu também é uma imagem. Tudo que nós temos feito nessa ilusão de ser alguém, de se ver como este eu, é projetar imagens. A imagem da felicidade, a imagem de Deus, a imagem da liberdade, a imagem do amor. Compreender a verdade sobre este eu é ir além dessas imagens. É quando, de fato, podemos ter um encontro com a realidade da vida. Esta realidade da vida é a realidade de Deus, é a realidade da felicidade, é a realidade do amor. Isso é que é a presença desse aprender sobre nós mesmos, desse aprender sobre o autoconhecimento. É isso que nos aproxima desta ciência de ser, que é meditação. Portanto, o que é meditação? É se deparar com a vida sem o eu.
Quando você constata o momento presente sem a ideia de uma identidade presente neste momento. É quando há esse constatar da realidade de Deus sem a ideia de alguém, desse mim, desta pessoa, neste constatar. Esse é o encontro com a felicidade. Portanto, o que é meditação? Meditação não é algo para o eu, não é algo para alguém. Ao investigarmos a natureza do eu, tomamos ciência desse modelo psicológico ilusório de existir como alguém que tem coisas ou que precisa de coisas. A realidade desse florescer, desse despertar da consciência, é a ciência da meditação. Você, em seu natural estado de ser, é meditação. Não é alguém na prática da meditação, na técnica da meditação. É a ciência de ser se revelando. A presença da meditação. Quando nós temos a base, e a base é esse autoconhecimento. A base que revela a vida, como já foi colocado, que revela a felicidade, que revela Deus. A base é a compreensão de nós mesmos. Essa compreensão nos liberta da ilusão do modelo do pensamento, do sentimento, da emoção. Esse sentido deste eu presente, se vendo como o centro de suas experiências, apegado a todo tipo de condição psicológica criado pelo próprio pensamento, está sustentando esta ilusão de separação entre a vida e a verdade de ser, Deus e a realidade de ser. Você, em seu ser, em sua natureza real, é a vida. Você não vai até Deus. Deus é essa realidade indescritível, inominável, inalcançável pelo pensamento, se revelando quando o eu não está, quando o ego não está. Essa é a presença da vida. Portanto, o que é meditação? Meditação é assumir a realidade de simplesmente ser. Ser é a presença desse encontro. Portanto, como encontrar Deus? Assumindo a realidade que aqui está presente, sem o eu. Como encontrar a felicidade? Tomando ciência de que não existe tal coisa como este eu, como esta entidade que está em sofrimento e que vive em sofrimento em razão de todo esse modelo psicológico de estrutura, de pensamento, de imaginação, de estabelecimento em conclusões e crenças, como eu fui, eu sou e eu serei. Como eu tenho, eu não tenho. Eu preciso, isso eu quero, isso eu não quero. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Enquanto estivermos sustentando esse modelo psicológico de estrutura que se assenta no pensamento, programado, repetitivo, condicionado, enquanto esta mente for esta inquietude, esse modelo de projeção, de imaginação presente em cada um de nós, estaremos vivendo nesta ignorância, nesta ilusão e, portanto, neste sofrimento.
Você nasceu para assumir nesta vida a realidade divina, a realidade de Deus. Isso é ser. Não é alguém tendo um encontro, não é alguém para ter um encontro. O amor não é algo que alguém encontra, o amor é aquilo que se revela quando a ilusão não está mais presente. A verdade aqui está presente se revelando quando esta ideia de uma identidade que se separa não está mais. Portanto, tudo que nós de fato precisamos na vida é aprender sobre o autoconhecimento. Para esta visão da presença da meditação. Descobrir o que é meditação. Assumir a realidade de simplesmente ser. Então, a vida é esse fluir. Então, a vida se revela como sendo a presença desse encontro com a felicidade, que é a presença do amor. O amor não é nada daquilo que o pensamento imagina. O pensamento imagina amor como satisfação, prazer, preenchimento, algo que a pessoa encontra nele ou nela, na outra pessoa. A realidade do amor é aquilo que está presente e isso se revela como a verdade da vida. Você, em seu natural estado de ser, é a presença do amor? Sim, nesse encontro com ele ou ela. Assim como a presença da felicidade, nesse encontro com ele ou ela. Mas não existe mais este eu, este centro ilusório, esse sentido de separação, criado e sustentado pelo pensamento, nos dando a ilusória sensação de alguém preso, apegado, agarrado a pensamentos, sentimentos, emoções, em ideias do que está faltando, do que tem e do que perdeu, ou do que não tem. O que temos presente é somente a vida e não alguém presente para possuir, controlar, ter ou deixar de ter. Você, em seu natural estado de ser, é a verdade divina, além de tudo, presente em tudo, sendo tudo. Porque não há mais o sentido de separação. Não há mais a ilusão de uma identidade separada da vida, separada da felicidade, separada de Deus. É o que estamos trabalhando aqui com você nesses encontros. Nós temos encontros online nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo juntos. São 2 dias de uma forma online. Então, eu quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar desses encontros online nos finais de semana. Além desses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Todos vocês querem ter sucesso, mas é um erro, porque na verdade você não está à procura do sucesso. Há um anelo dentro de você, num nível muito profundo, e esse anelo é pela felicidade, não pelo sucesso. Mas nos foi dado como padrão de educação, de cultura, nesse modelo de competição, de inveja.